disposição para poder te servir. Hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, dando continuidade a uma série de ministrações que nós iniciamos há algumas semanas atrás. Nós estamos falando sobre os segredos da mutualidade cristã, o viver uns aos outros, os princípios de relacionamentos que promovem a unidade da igreja. Estava pensando sobre isso hoje, e nada mais oportuno para este tempo do que esse assunto que nós estamos compartilhando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 42 ao 47. Abra a sua Bíblia, compartilhe conosco. Você pode ler também no seu celular, no seu aplicativo, que diz assim, Atos 2, de 42 a 47. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, retribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos fazer mais uma oração? Nosso Deus, querido Pai, soberano Senhor, nós louvamos ao Teu nome neste momento e agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas podemos, ó Pai, cultuar ao Senhor, adorar o Teu nome, celebrar ao Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa oração, abençoe a Tua igreja, Senhor Deus, em toda a parte da terra, e que esta palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite, possa alcançar vários corações, trazendo muito mais do que informação, mas também transformação para as vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, nós já falamos um pouco aqui sobre o cuidado de uns para com os outros, falamos sobre servir uns aos outros, falamos sobre edificar uns aos outros, e hoje eu quero falar um pouco sobre comunicar-se e interceder uns pelos outros. Enquanto preparava esse sermão, essa reflexão de hoje, a palavra comunicar, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, ela pode ter diversos sinônimos, né? E um deles seria conectar, que é uma palavra bem atual dos dias em que nós estamos vivendo, que tem sido parte da vida de praticamente toda a população no mundo inteiro, a conexão via tecnologia, nas redes sociais, a internet, e assim sucessivamente. Mas eu trago uma pergunta para você nesta noite. Quais os desafios da igreja em tempo de distanciamento social? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas tiveram cerceados o seu direito de ir e vir, precisaram ficar em casa. É claro, nós sabemos que há um propósito em meio a tudo isso, mas nós vivemos novos tempos novos, tristes, mas mesmo assim novos. Essa é a nova realidade que nós estamos vivendo, e ela se manifesta na vida de todas as pessoas, tem alterado o cotidiano do ser humano no mundo inteiro, e talvez pareça ser assustador, tenebroso, diferente, mas é real. São diversos setores da vida social que foram abalados, que foram desestruturados, e por que não dizer que precisaram se readaptar, precisaram se reelaborar para poder conseguir continuar se mantendo, e em vários setores, como já disse, sejam eles nos setores trabalhistas, de ensino e até mesmo eclesiológicos, porque para manter de alguma forma a saúde dos relacionamentos interpessoais e religiosos, é necessário que algumas readequações, readaptações sejam feitas. Nós vivemos um tempo novo, e toda essa dinâmica, ela demanda uma série de coisas novas. Talvez o grande desafio da igreja em tempo de distanciamento social seja exatamente que o distanciamento social não signifique um isolamento social.
Muitas coisas novas, como eu já disse, chegaram nesse tempo, inclusive dentre elas o vocabulário. Para algumas pessoas é tão novo, para a geração mais nova, para os jovens, os adolescentes da nossa época, você falar em live, likes, hashtags, bio, feed, stories, é tudo muito normal. Mas para algumas pessoas isso é muito novo. Para algumas pessoas isso gerou uma confusão na cabeça delas. Uma outra coisa foi o novo formato, tudo virtual, sem toque. As pessoas estavam acostumadas a se abraçar, a se tocar, a se relacionar fraternalmente. E de repente as pessoas então não têm mais isso. De repente então as pessoas, elas precisam se distanciar umas das outras. Uma outra coisa, uma nova forma de segurança, de costume, de uma nova forma usual. Agora todos usam máscaras, todos agora precisam usar álcool em gel. Conversava com uma pessoa recentemente que eu tenho usado tanto álcool nas mãos, que eu já estou precisando levar a minha mão no AA, no Alcoólicos Anônimos, de tanto estar usando álcool nas mãos. Uma nova rotina, todo mundo em casa, e de repente o pai de família que saía para trabalhar logo cedo e só voltava à noite, muitas vezes saía enquanto os filhos ainda estavam dormindo e voltavam quando os filhos já estavam dormindo, agora ficou em casa. Interessante que nunca se esteve tão junto e tão distante ao mesmo tempo. Os relacionamentos virtuais, artificiais, frios, distantes, eles fizeram com que esse nível de companheirismo, de calor humano, de relacionamento corpo a corpo, foi se perdendo. E em tempo de distanciamento social, nós precisamos ter o cuidado para que o isolamento social não passe a fazer parte da vida das pessoas. As pesquisas, elas apontam que o que faz as pessoas se sentirem felizes não é o dinheiro, não é a fama, não é o sucesso, nem a beleza, mas relacionamentos. Uma igreja em célula, assim como nós somos, é uma igreja de relacionamentos, é uma igreja que se habituou a ter pessoas próximas umas das outras, é uma igreja que se relaciona, que se comunga o tempo inteiro. E é aqui onde hoje eu quero compartilhar com vocês sobre isso. O que nós podemos fazer? O que nós podemos aprender em tempo de distanciamento social? Primeiro eu quero trazer um alerta. Como eu já disse, em tempo de distanciamento social, nós precisamos ter o cuidado com o isolamento social, para que ele não nos traga alguns hábitos. É possível que distanciamento social, ao reduzir as nossas ocupações, as nossas atividades normais, ele esteja nos dando uma oportunidade de criar hábitos nocivos e perigosos para a fé cristã. Como, por exemplo, eu fiz questão de anotar, hábitos adquiridos com o isolamento social, hábitos negativos. Primeiro, não preciso de igreja, ou seja, um prédio para ser crente. Eu não preciso ir para a igreja. Eu estou aprendendo nesse tempo que eu posso ser crente em casa. Eu estou aprendendo nesse tempo que eu não preciso de ir para um prédio, para uma igreja, estar reunido em um determinado lugar para que eu seja crente. Isso é um hábito perigoso, isso é um hábito nocivo. E é um hábito que não tem nada a ver com aquilo que a teologia bíblica nos ensina. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos no amor e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Então esse é um hábito que nós precisamos ter o cuidado para não perder, o do congregamento da fé. O texto que nós lemos de Atos, no capítulo 2, nós podemos observar no versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Era um prazer estar reunido, era uma satisfação imensa estar reunido. Nós temos repetido isso constantemente, falando sobre esse prazer de estar junto, que não pode ser perdido, o congregar da fé.
Quer ver um outro hábito que nós precisamos ter o cuidado, que ele pode ser aprendido nesse período? Eu não preciso cultuar mais nos horários de culto. Eu tenho o culto gravado. Está gravado, eu posso assistir qualquer hora. Não vou assistir 19h30 no horário habitual. Eu não vou assistir 9 horas da manhã no domingo. Eu não vou assistir nesse horário. Depois eu assisto. Isso é um perigo, porque você vai perdendo o hábito do congregar. Isso sem falar daquelas pessoas que elas acham que elas vão apenas assistir o culto. E eu quero já te dizer uma coisa: você não está assistindo o culto, você está cultuando ao Senhor, como se você estivesse aqui no prédio da igreja. Uma coisa que as escolas fizeram, isso pedagogicamente, psicologicamente, é fundamental, foi mostrar para as crianças que elas precisavam, no horário habitual, antes de ir para a escola, tomar banho, vestir o uniforme e sentar diante do computador, como se estivesse em sala de aula, para ter a aula do dia. Sabe qual é a grande lição que nós aprendemos com isso? Que com o cultuar não pode ser diferente. Se na presença do Senhor, enquanto nós estamos aqui reunidos, a palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou, significa que Ele está presente. Então, se você decide cultuar ao Senhor e você se apresenta diante dEle de qualquer forma, sem camisa, me desculpe o que eu vou dizer, vestido apenas com trajes íntimos, eu não estou querendo dizer que Deus ele vai rejeitar o seu culto, não é isso. Eu não estou querendo dizer que Deus não vai receber a sua oração ou a sua adoração se você estiver deitado, mas o que eu estou falando é sobre a sua reverência diante do Senhor. O que eu estou falando é sobre o seu comportamento diante do eterno, diante do ser daquele que está sendo adorado por você. E a adoração significa fazer distinção, prestar reverência. Então nós precisamos ter o cuidado para que não adquiramos esse hábito que pode ser nocivo para a nossa fé. Uma outra coisa: posso ler a Bíblia depois, eu tenho muito tempo disponível, posso orar depois. E você vai adiando isso. E você vai simplesmente, dentro daquele tempo que Deus está te proporcionando, para que você se relacione mais próximo, se aproxime mais dEle, você vai se distanciando cada vez mais. Por quê? Porque você vai devotando a Deus o tempo que te sobra. Eu tenho muito tempo, então depois eu faço. E tudo aquilo que você adia, tudo aquilo que você posterga, tudo aquilo que você procrastina, você não faz. Porque a procrastinação, ela rouba o seu tempo, ela rouba a semente preciosa dos frutos que você pode colher amanhã ou depois. Outra coisa, agora eu tenho vários pastores para me ensinar. Meus irmãos, nunca se teve tanto conteúdo precioso, com qualidade, com unção na internet. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Eu tenho certeza que nesse exato momento em que você está assistindo essa mensagem, existe no seu celular aí muitas e muitas lives com pastores de renome internacional, com uma bagagem fantástica, uma bagagem incontável, um compêndio de informações para trazer a você. E entre ouvir o seu pastor e ouvir um pastor de renome, eu não preciso nem te dizer o resultado. Você sabe realmente o que acontece. Então nós precisamos ter o cuidado para que esse tempo de distanciamento social não se transforme em um tempo de isolamento social, que pode ser prejuízo ou prejudicioso para a nossa fé. Uma outra coisa, em tempo de distanciamento social, nós podemos utilizar o acolhimento virtual. Em tempo de distanciamento social, nós podemos usar o acolhimento virtual. Recursos como esse que nós estamos usando. Olha, a igreja está perto de você. O pastor Julian falou aqui há poucos instantes, a IDEP não para, a igreja não parou. Podemos não estar reunidos no mesmo prédio, no mesmo lugar, mas nós estamos reunidos agora em lugares diferentes, e eu te garanto com muita certeza que o Senhor está presente, porque Ele disse que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Eu tenho certeza que Deus está aí na sua casa, eu tenho certeza que Deus está aqui conosco, enquanto nós cultuamos e ministramos essa palavra. Deus está falando ao seu coração, Deus está aí com você, e você pode ser cheio do Espírito Santo no lugar onde você está. Então, meus amados irmãos, em tempo de isolamento, de distanciamento social, nós podemos nos acolher virtualmente. Porque eu digo isso, nós temos tido célula virtual, discipulado virtual,
reunião de líderes, de pastores, de líderes de célula, de supervisores de área virtual. Você pode fazer aconselhamento virtual. Você sabia que você pode fazer casa de paz virtualmente? Sim, isso mesmo. Talvez tenha uma família que você conhece e esteja em crise e precisa de uma casa de paz. Entre em contato com ela. Olha, eu quero chegar aí na sua casa através da rede social, através da mídia social. Vamos fazer uma live, vamos fazer uma ligação e eu quero compartilhar com você. Você pode compartilhar o estudo, você pode fazer uma oração, você pode ministrar para aquela pessoa, você pode orar por ela, você pode orar junto com ela, você pode apresentar Jesus para esta pessoa. Não perca a oportunidade que esse momento está te dando. Eu fiz questão de colocar aqui que novos tempos geram novos desafios, e novos desafios, novas possibilidades. Eu vou repetir para você anotar: novos tempos, novos desafios, novas possibilidades. Não perca essas possibilidades que Deus está te dando agora. E eu vou para o próximo ponto da minha mensagem, que em tempo de distanciamento social, a igreja pode conectar pessoas com o propósito de aproximá-las a Cristo. A igreja pode aproximar pessoas a Cristo neste momento, neste tempo, porque a missão da igreja é alcançar pessoas com o Evangelho, é encorajá-las a se tornarem verdadeiras seguidores de Cristo, verdadeiras seguidoras do Senhor. Embora existam restrições pesadas que nos limitem à interação social, mas mesmo assim, nós podemos alcançar pessoas que estejam necessitadas nesse momento. Talvez você conheça pessoas que estejam em crise financeira, crise emocional, crise espiritual, crise de relacionamento. Talvez você conheça alguém que neste momento esteja perdido, não sabe para onde ir, e você pode sim, através de uma mensagem, de uma oração, de uma canção, alcançar uma pessoa. Me permita te dar um conselho. Às vezes, as pessoas elas pegam uma mensagem pronta de alguém, e elas simplesmente reenviam ou compartilham com uma pessoa. Sabia que você mesmo pode enviar uma mensagem com o seu toque de amor, de sentimento de compaixão para alguém, como se fosse uma carta nas épocas em que se escrevia cartas, e você pode enviar para uma pessoa? Se você não tem habilidade em escrever, você sabe cantar, você pode cantar e enviar uma canção. Você pode fazer tantas coisas neste momento, desde que você saiba usar da forma correta. Então a minha pergunta para você é: que tal conectar pessoas através do seu celular? Conectá-las a Cristo. Aproximar pessoas de Jesus. Você pode enviar uma oração. Você pode enviar esta mensagem. Você pode enviar o culto de hoje. E olha quantos cultos você vai ter aqui no nosso canal. Todos os nossos estudos de célula estão aqui no canal da igreja. E você pode levar para alguém a mensagem do Evangelho. Em tempo de distanciamento social, a igreja, ela pode se fortalecer e crescer ainda mais. As igrejas do Novo Testamento, elas eram alimentadas através das viagens que eram feitas pelos seus apóstolos, mas também pelas cartas que eram enviadas. As cartas chegavam até aquelas igrejas com forma de orientação, de instrução, de edificação, e aquelas igrejas cresciam cada vez mais. A igreja no Novo Testamento, a igreja crescia a cada dia e se fortalecia, porque ela era alimentada presencialmente, mas também, me permita usar esse termo atual dos nossos dias, virtualmente. A única coisa que mudou foi o meio, e eu posso te dizer ainda uma outra coisa. Hoje nós temos a possibilidade de fazer isso de forma muito mais rápida. Naquela época eles não podiam se ver um ao outro, apenas mandavam carta, apenas mandavam letras, apenas se tornavam conhecidos uns dos outros através dos seus escritos. Hoje você pode ver uma pessoa através de uma foto, de uma imagem, você pode conectar-se através do celular, do computador, com uma outra pessoa, e a igreja pode fazer isso. Em tempo de distanciamento social, a igreja pode se fortalecer ainda mais, e eu vou dizer algo para você: quando tudo isso
isso acabar e que nós podemos nos reunir novamente aqui no prédio desta igreja e em todos os prédios da IDERP nessa cidade, ajuntar-se-á uma quantidade imensa, uma multidão de pessoas que serão arrebanhadas dos 4 cantos dessa cidade, onde eles estarão na presença do Senhor, louvando, adorando e celebrando ao Senhor, porque a igreja sairá mais fortalecida depois deste tempo. Creia nisso. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto que nós lemos, para nós encerrarmos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles recebiam orientação e eles se dedicavam a ela, eles se dedicavam à comunhão, isso era importante para eles, para nós também, a instrução dos nossos líderes, dos nossos discipuladores, dos nossos pastores, a instrução do seu líder de célula, do seu pastor de rede, do seu supervisor de área, do seu pastor de núcleo, é importante, ela deve ser considerada, você deve se dedicar à instrução que você está recebendo. Eles se dedicavam ao partir do pão, havia um cuidado mútuo, havia um cuidado de uns pelos outros, mas eles também se dedicavam às orações. E a minha última palavra com você aqui nesta noite é que nós podemos, em tempo de distanciamento social, interceder uns pelos outros. Interceder é você se colocar no lugar de alguém, é pleitear pela causa de outrem, é defender a causa daquela pessoa. O apóstolo Paulo, ele era um intercessor da igreja de Cristo. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9, diz: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento, do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É importante você separar um tempo, um lugar para orar, interceder, clamar ao Senhor. Eu costumo dizer que nós precisamos, pelo menos eu, preciso interceder pelo outro primeiro, antes mesmo de pedir por mim, porque quando a gente começa a pedir pela gente, nós esquecemos dos outros. Então, interceda por alguém. Talvez existe alguém que você conheça que esteja sofrendo, talvez tenha um parente que está no hospital, talvez alguém próximo de você, alguém da sua família que você conhece, tem algum familiar que foi contagiado pelo Covid-19, e essa pessoa está precisando tanto da sua oração. Talvez tenha alguém que esteja na UTI, talvez perdeu um ente querido, e você pode orar por essa pessoa. Talvez você não pode agora abraçar essa pessoa e emprestar o seu ombro para que essa pessoa chore com você, mas você pode fazer uma ligação, e você pode chorar junto com ela. Você pode orar junto com essa pessoa, e você pode dizer para ela: conte comigo, eu não estou aí pessoalmente, mas eu estou perto de você, com o meu coração, conte comigo. Em tempo de distanciamento social, nós podemos ser igreja. Eu quero concluir dizendo para você que o isolamento social nos dá a oportunidade de ter um momento em nossas vidas, em que nós nos voltemos para o real propósito da igreja: cuidar uns dos outros. Não desperdice as oportunidades que esse tempo está te concedendo. Não desperdice as oportunidades que esse tempo de distanciamento tem para te oferecer. Que nós sejamos igreja e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, amado e soberano Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, neste momento, Pai, de distanciamento social. O nosso maior desejo é que a Tua igreja não seja um corpo de membros isolados, distantes, porque um corpo onde os seus membros estão distantes não há vida. Que nós estejamos juntos, ainda que virtualmente. Cada célula desta igreja, cada discípulo desta igreja, cada líder de célula, cada discipulador, cada pastor de rede, cada supervisor de área, cada pastor, que nós estejamos juntos neste momento, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado, e que após esse tempo de distanciamento social, a
tua igreja possa se encontrar fortalecida, porque até aqui o Senhor nos ajudou e por isso estamos alegres.